Ao nos reunirmos nesta igreja para celebrar o dia do Senhor, a palavra de Deus hoje talvez não precisasse nem mesmo que o padre fizesse a pregação, porque o Senhor é tão claro, o Senhor ele é tão transparente em suas palavras, não é como tantas outras passagens bíblicas que nós precisamos prestar mais atenção para perceber o que o Senhor está nos mostrando, o que Ele espera de nós, mas faz parte, e talvez muitos não tenham prestado atenção na palavra de Deus, e a missão do sacerdote, é a missão da igreja, fazer com que a palavra de Deus seja refletida, e é a missão do sacerdote fazer com que a palavra de Deus seja percebida de forma objetiva no nosso dia a dia, na nossa caminhada cristã, diante deste mundo que cada vez mais se torna cético, materialista, hedonista. A liturgia de hoje nos mostra um chamado que Deus faz a cada um de nós a nos desprendermos de tudo que é humano e voltarmos os nossos olhos e voltarmos o nosso coração, que possamos fazer como na hora da oração eucarística que o sacerdote diz: corações ao alto, e vocês responderão: o nosso coração está em Deus. Esse é o desejo do Senhor, que os nossos corações estejam voltados para o alto, que os nossos corações estejam verdadeiramente em Deus, o que muitas vezes não acontece. Mergulhamos neste ceticismo, no materialismo, no hedonismo, e esquecemos de Deus. Os nossos olhos não se voltam para o alto, mas pelo contrário, se voltam para a terra, para o materialismo, nos prendemos a tudo que é humano e esquecemos que a nossa vida, ela é muito mais do que isso que vivemos hoje, do que esta realidade humana, do que esse momento em que nós vivemos. Não é que nós, como cristãos, devemos depreciar ou desprezar a existência humana, não. Porque a existência humana nos ajuda e nos conduz à existência eterna. Esse momento que nós vivemos agora, esse momento que Deus nos concede, é um momento para cada um de nós caminharmos corajosamente rumo ao reino dos céus, que é a nossa meta, que é o nosso desejo, é o desejo da nossa alma, mas muitas vezes não é o desejo da nossa carne, que fica pegada, que se prende a tudo aquilo que é material. Na primeira leitura de hoje, retirada do livro do Eclesiastes, muitos talvez possam olhar para esta leitura e perceber que o escritor sagrado, ele é pessimista, que ele é irônico, e na verdade ele é irônico, porque o desejo dele é nos levar a pensar na segurança do ser humano. E que muitas vezes o ser humano coloca totalmente a sua segurança nos bens materiais, nas coisas do mundo, e se esquece de Deus. Por esse motivo o escritor sagrado, ele nos fala do homem que se desgasta, que se desdobra como um louco, trabalhando para ter, e esquece de ser, esquece de sentir. O ser humano que vai cada vez mais se esvaziando de Deus, e chega um momento em que percebe que tudo o que faz não traz a ele alegria, não traz a ele satisfação, porque as coisas do mundo, os bens materiais, dão conforto, sim, mas não traz alegria ao coração muitas vezes. Muitas vezes é um peso. E o escritor sagrado, ele ainda nos mostra que muitas vezes o ser humano esquece de viver porque se apega ao trabalho, e ao esquecer de viver significa deixar de conviver com a família, curtir os filhos, curtir a esposa ou o esposo, passar um domingo em casa. Quantos e quantos perdem esta maravilha que é a vida familiar por conta do trabalho. O foco é o trabalho, pensando em dar o melhor
esquece que o melhor é conviver, o melhor é trocar experiências com a família, o melhor é sentir o amor e dar amor àqueles que convivem conosco. Aí está o tesouro que o Senhor tenta nos mostrar nesta primeira leitura. No Salmo responsorial que nós acabamos de ouvir, que nós cantamos juntos, o refrão, esse salmo, ele nos fala da fragilidade da vida humana. Essa vida que está ligada por um fio, e a qualquer momento o fio da nossa vida pode se desprender e não estaremos mais aqui. E muitas vezes nós perdemos tempo, quando deveríamos aproveitar a vida para ser felizes. Nós perdemos tempo com coisas inúteis, fúteis, não valorizamos as pessoas, não valorizamos as coisas talvez pequenas e nos apegamos às coisas grandes e que muitas vezes estão distantes de nós e que causam em nós muitas vezes a decepção por não conseguirmos tocar aquilo que seria o nosso grande sonho. E assim nos sentimos impotentes, nos sentimos fracassados, e Deus deseja que tenhamos uma vida cada vez mais simples. A simplicidade de viver que Deus nos ensina. Através de toda essa liturgia de hoje, nós vamos percebendo que o nosso coração de verdade precisa se desprender das coisas do mundo e se voltar mais para as coisas do alto. O nosso coração precisa sonhar, desejar, planejar, conquistar as coisas de Deus. Na segunda leitura, São Paulo, ele nos mostra que, e ele mostra pontos objetivos de situações que precisamos nos desprender, quando ele fala: fazei morrer o que em vós pertence à terra. Fazei morrer aquilo que não é de Deus. Fazei morrer aquilo que te traz tristeza, aquilo que te afasta de Deus, aquilo que impede a tua aproximação do infinito. E São Paulo nos diz: fazei morrer a imoralidade, a impureza, a paixão, os maus desejos, a cobiça, a idolatria. Não mintais uns aos outros. Já vos despojastes do homem velho e de sua maneira de agir, e vos revestistes do homem novo que se renova segundo a imagem do seu Criador. Todos nós já ouvimos esta passagem bíblica em que São Paulo nos fala do homem novo, desse novo homem que deve nascer, que nasce através da nossa conversão e a partir do momento em que nós percebemos que não estamos vivendo de acordo com a vontade de Deus. Muitos se aproximam de Jesus, mas não têm o coração generoso, não têm o coração aberto, não têm o coração disposto a experimentar a graça de Deus em suas vidas. No Evangelho, nesse lindo Evangelho, se aproxima de Jesus alguém que sai do meio da multidão e pede a Jesus para intervir numa situação de separação de uma herança. Quantas vezes eu já me vi nessa situação? Pessoas que vêm à igreja para desabafar questões familiares por conta de herança, e que na verdade, como diz lá a primeira leitura de hoje, também isso é vaidade, que fala da herança, né? Também isso é vaidade e grande desgraça. Quantas e quantas vezes eu já vi herança ser uma verdadeira desgraça, motivo de discórdia, de desunião, de destruição da família, da separação entre irmãos que não se falam mais, tudo por causa da herança. Então Jesus, ele não quer intervir nessa situação. Ele não quer porque ele tem um objetivo muito maior. Ele não quer falar o que cabe a cada um, mas ele quer nos mostrar como nós devemos mudar para enxergar as coisas com outros olhos. Porque se Jesus diz: olha, essa parte é sua e essa é sua,
aquelas pessoas iam continuar a brigar, a discutir. Então Jesus quer ir além, e Ele nos leva cada um de nós nesta noite a este além. Ele nos leva a pensar nesse despreendimento que devemos ter de todos os bens, de que nós não podemos estar apegados a nada. E quando Jesus, Ele nos mostra o caminho a seguir, ao mesmo tempo que Ele nos conduz, Ele está nos ajudando. E na verdade, este conduzir é uma ajuda que o Senhor nos dá para que possamos crescer espiritualmente. A vida de um homem não consiste na abundância de bens, diz Jesus a este que se aproxima dele. E depois Jesus conta esta parábola de um homem que perde toda a sua vida, todo o seu tempo em juntar e ajuntar e juntar, e quando ele tem tanto, e ele pensa, agora eu posso descansar, eu já tenho uma boa reserva, eu posso comer, beber e aproveitar a vida. Quantos pensam desta forma? Pensam em trabalhar e trabalhar e trabalhar, para quando eu estiver aposentado eu poder desfrutar, eu poder curtir. Amados, o Salmo responsorial nos fala que a nossa vida está ligada por um fio, a qualquer momento podemos deixar de existir, então nós temos que viver um dia por vez. Temos que aproveitar cada instante da nossa vida. Não podemos deixar para amanhã, não podemos deixar para depois de aposentados aproveitar e curtir. Temos que curtir agora. Temos que aproveitar o hoje, o agora. Não sabemos até quando estaremos aqui ou poderemos estar com aqueles que amamos e podermos aproveitar esta presença tão querida e amada destas pessoas que fazem parte da nossa vida. Precisamos perceber isso. E o Senhor deixa isso tão claro diante dos nossos olhos nesta noite. O despreendimento de tudo que é material, de valorizarmos as pessoas, de valorizarmos o encontro, de valorizarmos estar próximos, de conviver, de dizer eu te amo, de mostrar os sentimentos, de aproveitar cada instante da nossa vida, cada momento, para mostrar ao Senhor que de verdade o nosso coração não está preso aqui na terra. O nosso coração está voltado para o alto. O nosso coração está em Deus. Então, amada família, neste domingo, o Senhor Jesus nos chama a olharmos mais para o céu e desejarmos mais viver na presença dEle, pois estar com Deus é que traz alegria, que traz a paz, que traz a serenidade. Estar junto com o Senhor é que nos faz verdadeiramente homens e mulheres felizes. A imagem e semelhança de Deus, com certeza, faremos deste mundo um mundo melhor, porque Deus age através de cada um de nós. Deus age não somente através dos sacerdotes, Deus age através de todo bom coração que se abre e se dispõe e diz, eis-me aqui. O Senhor nos chama e Ele deseja nos enviar a sermos discípulos e fazer novos discípulos. O tema da Jornada Mundial da Juventude. Ser discípulo do Senhor e fazer novos discípulos. Eu farei novos discípulos a partir do bom testemunho que eu der. A partir do momento em que eu viver de verdade esta palavra, que eu me desprender de tudo que é material, de que adianta ter se eu não sou capaz de estender a minha mão àquele que precisa? De que adianta ter se eu sou apegado e egoísta? Não me levará a lugar nenhum, pelo contrário, me prenderá a este mundo e não terei forças para ir ao encontro de Deus. Então, amada família, vamos nesse instante de silêncio pensar neste chamado que o Senhor faz a cada um de nós, a darmos testemunho de que verdadeiramente já nos encontramos com Ele e queremos que outros também se encontrem. Então é através da nossa vida, do nosso testemunho, que poderemos fazer com que outros se apaixonem, se aproximem
e voltem também os seus corações para Deus. No instante de silêncio, faça a sua oração e peça a Deus que te use e te faça instrumento para que muitos corações se voltem para o céu, se voltem para Deus.